Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Episódio número 66. E hoje trazendo um convidado para bater um papo sobre o mercado imobiliário internacional. Já pensou em dar uma olhada nesse mercado, investir nesse mercado? Será que compensa? Será que é interessante? Será que é melhor continuar com o meu investimento conservador? Sobre essas e outras questões que a gente vai conversar com o convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Lídio. Muito obrigado pelo convite. Galerinha, vocês estão ansiosos para ouvir, mas antes que a gente comece a falar sobre o mercado internacional com o Lídio, eu gostaria que você se inscrevesse, deixasse aquele like, compartilhasse com um amigo, justamente aquele amigo que tem dúvidas em relação a esse assunto que a gente vai discutir aqui hoje. Lídio, já vamos começar com uma pergunta bem clichê. É mais interessante investir lá fora do que aqui dentro ou simplesmente é uma ideia de abrir o leque de investimentos? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com o público goiano. Para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, cresci no Rio, me eduquei no Rio, me formei e fui para os Estados Unidos. Então, estar aqui em Goiânia para mim é uma novidade. Eu estou muito agradecido com a recepção dos goianos e estou gostando muito de viver aqui. Imagina sair de uma zona de praia e vir para aqui uma zona de barzinho. Pois é, toda a vida eu morei em cidade de praia, né? No Rio de Janeiro e depois em Miami. Então é isso, eu estou muito contente de estar morando aqui, mais que tudo pelas pessoas que eu estou conhecendo. Realmente é uma experiência muito agradável. Respondendo a tua pergunta, quando você fala de mercado internacional, a gente vai filtrar para o mercado dos Estados Unidos, Flórida, Miami, né? Porque mercado imobiliário, assim como no Brasil, é quase bairro a bairro, né? Você vender ou negociar no setor Bueno é diferente de você negociar no Jardim América e em outro bairro. Então você tem que conhecer profundamente aquela região. Então a gente vai falar sobre Miami, que é o mercado onde eu trabalhei. Eu trabalho até hoje há 28 anos no mercado imobiliário de Miami. E a tua pergunta é se vale a pena, né? Se vale a pena você tirar o dinheiro do Brasil e colocar nos Estados Unidos. Se você olhar o retorno do investimento imobiliário a longo prazo, vale. E sempre que eu faço essa apresentação para grupos, para bancos, etc., não é o primeiro gráfico nem slide que eu mostro, que é o que eu vou dizer agora, é o que está lá no meio para a gente fechar, mas eu vou começar ao contrário, para poder dar fundamento no que eu vou responder para vocês. Quando você pega a criação do Plano Real em 1994, porque antes de 94 nós tínhamos uma hiperinflação, e eu sou dessa época. Lá 89, 90, 91, até entrar o Collor, que fez aquela movida radical, etc., congelou dinheiro, não sei o quê. A gente vivia num país com hiperinflação e não tem nada pior para uma economia do que você viver numa hiperinflação. Passou a hiperinflação, o Collor fez o que tinha que fazer e veio o Plano Real, que foi a melhor coisa que aconteceu para o Brasil em termos econômicos. Foi uma moeda que foi pareada, vamos dizer assim, usando essa palavra, 1 a 1 com o dólar, e é um ótimo início para o nosso gráfico. Se você, em 1994, se você pegasse R$1, que valia $1, se você pegasse R$1 e comprasse $1, passados 30 anos, 2024, o dólar, que também sofre inflação, perdeu 106% de valor no período de 30 anos para a inflação americana, 106%. O real perdeu 690%. Então, somente pelo fato de você ter comprado, não precisava nem ter comprado nenhum produto, se você tivesse colocado dinheiro no banco e deixado o dinheiro lá desvalorizando, o real perdeu 690%, o dólar perdeu 106%. Então, só aí você tem a explicação do valor de você investir no mercado americano. Né? Não vamos falar internacional, porque
A gente está falando de mercado americano, especificamente Flórida e ali Miami. Mercado imobiliário. O instrumento, no meu caso, é o imóvel. Mas poderia ter sido outra coisa. Poderia ter sido um negócio, poderia ter sido, de repente, uma ação de uma grande empresa americana, etc. Só pelo fato de que o dólar é muito mais forte e estável em relação ao real, você já ganhou. Mas antes de continuar esse papo, que está muito bom, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos começar pela WS Móveis. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados você aproveita cada espaço, une beleza e praticidade. E cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida. Soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores e Planejado. O QR Code está disponível na tela, então é só você acessar e falar com o time comercial da AWS Interiores. Vamos falar também sobre a Pitangui, que por sinal o Lídio gostou aqui da nossa exposição, né? Tem Pitangui para todo lado. Lembrei do Yuf Pitangui, né? Pitangui. Quem tem um sobrenome desse começa bem. Começa bem, né? A Pitangui Tintas é uma empresa que é referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. E como a Pitangui sempre manda um brindezinho para os nossos convidados, a gente trouxe também um brinde aqui para o Lídio. Opa, obrigado. Brinde aqui da Pitangui. A Pitangui é aqui de Goiânia? É daqui de Goiânia. É mesmo? Agora, engraçado que você lembrou do nome Pitangui, de uma referência legal. Mas eles fizeram uma homenagem a uma rua na qual os donos e a família cresceu, num bairro emergente de Goiânia. Era o nome de uma rua no Jardim Guanabara. E aí eles deram o nome da empresa em homenagem à rua onde eles começaram toda a história da empresa. Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Legal. Muito obrigado. Quando você pensar em tinta, quiser fazer uma reforma do apartamento, ou seja, aqui a gente tem para a mudança completa. Comprou o apartamento, a reforma, a gente tem a AWS. Se vai pintar, tem a Boa. Pitangui Tintas. Lídio, mas vamos voltar aqui para o que a gente estava falando sobre esse histórico, né? Você fez uma introdução aí do plano real para falar das vantagens em relação ao real e ao dólar na atualidade. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo. E a sua formação, quando você mandou o resumo do seu currículo, você é economista. E você terminou o curso, atuou nessa área. Quando veio a vontade de trabalhar no mercado imobiliário, como é que começou essa história? É engraçado que toda vez que eu conheci um brasileiro morando em Miami, né? Assim, eu morando em Miami conheci um brasileiro, sempre tinha a mesma pergunta, que assim, como é que você veio para cá? O que é que você veio fazer? Porque tem um pouco de romanticismo do brasileiro imigrante que foi para os Estados Unidos e ele foi e trabalhou em trabalhos simples, etc., e ganhou a vida e virou um empresário, virou dono de alguma coisa, não sei o que, e venceu na vida, né? Então, a minha história não tem nada desse romanticismo. A minha história é mais básica, impossível. Eu estudava economia no Rio de Janeiro, na Faculdade Cândido Mendes, e eu conheci um professor brasileiro, professor de economia na Universidade do Novo México, University of New Mexico,
E ele gostou de mim e falou assim, por que você não vai lá fazer um semestre com a gente? Eu mando um convite para você, etc. Obviamente vou fazer a história curta. Fui. Isso foi em 1989, eu tinha lá por aí uns 19 anos. E eu fui para os Estados Unidos, fiz um semestre lá na universidade, só como aluno ouvinte, não contava para nada, para os meus créditos na faculdade no Rio de Janeiro. E eu voltei para o Brasil e terminei a faculdade. Só que quando você volta para o Brasil, nessa época, 1989, porque hoje o Brasil e os Estados Unidos, você tem tudo aqui no Brasil que você quer. Você quer um carro importado, você compra. Você quer um celular, você compra. Você quer um liquidificador que vende nos Estados Unidos, tem tudo aqui. E lá em 1989, nessa época, a diferença do Brasil e dos Estados Unidos era muito grande. Então, quando você vai para os Estados Unidos e você chega lá, você vê todo aquele progresso, aquela riqueza e tal, você volta para o Brasil e fala assim, nossa, eu quero ir para os Estados Unidos. Entendeu? Porque, cara, é muito melhor lá. Então, fiquei com isso na cabeça, me formei em 92, se passaram 3 anos, né? E eu me organizei e dei um jeito de arrumar um trabalho para ir para Miami, porque eu sou economista com especialização no mercado financeiro. E lá eu consegui um estágio em uma corretora de valores de mercado futuro, para negociar commodities no mercado futuro. E eles, como eu sou brasileiro, me colocaram na mesa do café, porque o maior produtor de café do mundo é o Brasil. Então, eles falaram, vou trazer um brasileiro para cá para atender os clientes do Brasil nas negociações de mercado futuro de café. E assim eu comecei. Só que nessa época, era estagiário, eu ganhava muito pouco. E nessa época, eu era muito ambicioso e tal. E eu logo arrumei um jeito de fazer um curso e tirar uma licença de mortgage broker, que é broker de financiamento imobiliário, independente e tal, não trabalhava para ninguém. E comecei a fazer meus negocinhos por fora do trabalho lá do café. E eu comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava no café e logo eu abandonei. E assim foi, em 1997, eu entrei no mercado imobiliário, só que através de financiamento imobiliário, como broker de financiamento. E aí eu permaneci. Ou seja, não tem aquela historinha romântica. Não tem, quero ganhar mais. Tem um monte de gente que tem a história, nossa, eu dormi no meu carro e não sei o quê, eu pintei parede e tal. A minha não tem nada disso, foi um negócio bem, vamos dizer assim, não deixa de ser privilegiado, né? Porque eu saí do Brasil com um trabalho, etc. É um privilégio e com visto de trabalho. Mas assim, foi essa a trajetória. E eu entrei no mercado imobiliário em 1997 e permaneço até hoje. Eu sou o corretor. Primeiro eu comecei como broker de financiamento e 3 anos depois eu tirei minha licença, porque são licenças, né? Igual no Brasil, de corretor de imóveis em 2000, e em 2006 eu tirei a minha licença de leiloeiro imobiliário. Então, eu não conheço ninguém, nem brasileiro, nem americano, não conheço. Deve ter, porque a gente não conhece todo mundo. Mas eu não conheço ninguém que tenha essas 3 licenças para operar no mercado imobiliário. E aí eu fiquei, e estou até hoje. Mas você atua mais na venda de imóveis ou no financiamento? Venda e financiamento. Venda e financiamento. Claro, porque eu você sempre... atende as 2 necessidades. Sim, porque eu trabalho muito com comprador, né? E quando você trabalha com um comprador, você tem a oportunidade de oferecer o financiamento. Só não tem financiamento quando a compra é à vista, cash, mas as facilidades de financiamento nos Estados Unidos são muito grandes e o investidor termina financiando 80% das vezes, pelo menos é o perfil do meu cliente. Com esse período longo de experiência nesse mercado, do início para agora, qual foi e qual está sendo a principal objeção para que o brasileiro tome a iniciativa de investir lá fora? É uma boa pergunta. Realmente, hoje nós temos mais objeções do que a gente tinha, por exemplo, em... Quando você começou? 2009. Eu mudei para Miami em 1994. São 30 anos. Comecei no mercado imobiliário em 97.
Nessa época, tinham poucos brasileiros, a gente está falando de investidor brasileiro, tinham poucos brasileiros comprando em Miami. A gente teve ali uma onda de brasileiros em 99, comprando especificamente ali no bairro de Aventura, porque tiveram alguns projetos que eles fizeram um marketing muito bem feito no Brasil, e o brasileiro começou, quem tinha muito dinheiro, tirou dinheiro do Brasil. E aí o brasileiro foi encontrando uma solução de estabilidade financeira no dólar com o mecanismo do imóvel. Porque o imóvel é igual em qualquer lugar do mundo, é o mesmo conceito. Então, o cara que tem um imóvel no Brasil, ele já entende o conceito de ter um imóvel. O imóvel para morar, o imóvel para alugar e gerar renda passiva, o imóvel para comprar, melhorar e vender. E mesma coisa nos Estados Unidos, só que em dólar. Então, muita gente nessa época, os mais ricos, né, nessa época, hoje em dia você tem um público de todo nível social que compra lá. Nessa época, não. Teve uma onda muito grande de investimento brasileiro até 2009, por aí. Que em 2008 a gente teve uma crise financeira nos Estados Unidos, devido ao mercado imobiliário, que estava repleto de fraude, etc. Isso é um assunto para um podcast inteiro. E hoje, a diferença de hoje para essa época é que o dólar subiu muito. O dólar subiu muito e os imóveis valorizaram muito. Então, ou seja, quem comprou, um exemplo, há 10 anos atrás um imóvel lá... Exatamente. Mas assim, aquele negócio assim, nossa, eu perdi a oportunidade de comprar e então eu não vou comprar mais. Mas se você olhar hoje, 2025, e daqui a 10 anos, você vai falar a mesma coisa. Porque em 2000... Se tratando de um país como os Estados Unidos... Exatamente. Você nunca aposta contra a economia americana. Isso não tem jeito. Pode ser que no futuro o império termine, mas eu estou falando de pelo menos uns 30, 40 anos mais, eu acho que de domínio da economia americana. Se você falar 10 anos, que você usou esse período, eu uso um período interessante que são 13 anos, porque foi justamente quando os imóveis começaram a subir de novo. Em 2011, eu vendi um imóvel para um amigo meu de infância, um apartamento em Miami, por $150 mil. E o dólar estava 1,60, 1,61. Então, ele pagou aproximadamente, se você fizer a conta aí, vai dar mais ou menos 240 e poucos mil reais em 2011. Hoje, esse imóvel dele vale $420 mil, com o dólar a 5 e tanto, nós estamos falando de mais de 2 milhões de reais. Mas se você vê o período, vamos dizer, 13 anos, o imóvel lá teve praticamente a mesma valorização do que um imóvel que se você tivesse comprado aqui em Goiânia. Então, o segredo não foi no imóvel, foi no dólar. Entendeu? A valorização foi a mesma. Né, de investir nos Estados Unidos é o dólar. Assim, o imóvel é só uma ferramenta, só um mecanismo de onde você vai colocar o dinheiro. O segredo é o dólar. Você nunca aposta contra o dólar. Foi como a gente abriu o programa, né? Então, assim, se o investidor entende isso, ele consegue capturar que o importante é você colocar o teu dinheiro em dólar, não importa o mecanismo. Se for imóvel, melhor, porque é o que eu entendo, mas pode ser outra coisa, você está entendendo? O importante é você assegurar que o seu dinheiro, pelo menos 30% dos seus ativos estão em dólar. Quem fez isso viu o tanto que a carteira de investimentos dele ficou equilibrada. Tanto é que todos os bancos de investimento hoje, você pegar a XP, a BTG, todos os agentes de investimento dessas grandes empresas estão recomendando entre 25% e 30% do seu dinheiro tem que estar em dólar.
E eles têm lá os mecanismos de dólar que eles oferecem, né? Quase todos são fundos imobiliários, etc. Mas o importante é tirar o dinheiro do Brasil e colocar um pouco em dólar. Não precisa ser tudo. Apesar que eu tenho clientes que começaram com pouco e resolveram, depois de verem resultado a médio prazo, dolarizaram todo o dinheiro. Só o único dinheiro que eles têm no Brasil é o imóvel que eles moram. Mas hoje, uma pessoa que nunca fez um investimento fora, qual que é o processo para comprar, um processo mais burocrático para comprar um imóvel fora? Bom, você tem vários perfis, mas 2 perfis básicos da pessoa que se interessa em investir fora do Brasil. Você tem o cliente que quer comprar um imóvel para morar, ele quer mudar do Brasil e morar nos Estados Unidos, então ele vai comprar um imóvel para viver. Então esse imóvel tem uma característica, é um imóvel que atende às necessidades, né? Por exemplo, eu vendi um imóvel agora para um cliente em Weston, que é a 30 minutos de Miami, é uma área residencial, um subúrbio, tudo é novo, tudo espaçoso, é uma graça, mas é tipicamente familiar. Então você tem muitas casas grandes, com terrenos grandes. Então o cliente mudou, saiu do Rio de Janeiro, não aguentou mais o Rio, cansou de morar no Rio. Eu sou carioca, então eu posso falar. E foi para o Rio de Janeiro, foi para Weston, que é 30 minutos de Miami, para viver. Então ele comprou uma casa com 4 quartos, com piscina para a família dele, perto de uma escola boa, etc. Então esse é um perfil. E tem um outro perfil que é o cliente que quer tirar o dinheiro do Brasil, mas quer que esse dinheiro renda para ele. Então ele quer renda passiva. Então provavelmente ele vai escolher um imóvel que tem um desenho de renda passiva, que vai ser alugado, e esse aluguel vai se transformar em renda passiva em dólar para ele. Geralmente esse dinheiro fica nos Estados Unidos. Uma vez que você tirou dinheiro do Brasil, não vale a pena voltar o dinheiro, é melhor deixar lá. Você fica recebendo renda em dólar. Então são 2 perfis. O cliente que busca renda passiva tem um perfil de imóvel para isso, dependendo do orçamento que ele tem. Pode ser um imóvel pequeno, de aluguel fácil, um imóvel de $300 mil, por exemplo, em Miami, um imóvel de 270 ou 280 mil dólares em Orlando, que vai gerar um inquilino de contrato, certo? Ou seja, o contrato não é Airbnb, é um inquilino que vai assinar um contrato de 1 ano e vai ficar lá 2, 3, 4 anos. Para mim, esse é o melhor imóvel para renda passiva. Tá? Tem muito poucos imóveis de curta temporada ou Airbnb que funcionam. Tá? Isso é um assunto à parte. E é um imóvel que vai estar ali gerando renda para ele todo mês, ele vai gostar e vai comprar outro. Entendeu? O imóvel de luxo, por exemplo, não é um imóvel tão interessante para renda passiva. Por isso que você tem que ver qual é o perfil do cliente. Exato. E quem mais compra? Mas tá cheio de brasileiro na torre da Porsche Tower lá em Sunny Isles, em Miami, apartamentos que começam em $4 milhões. É onde tem, vamos dizer assim, por nacionalidade, é brasileiro e russo que mais tem apartamentos na Porsche Tower. E no seu portfólio de cliente, qual dos perfis compra mais, Lídio? Eu me especializei em imóvel de renda passiva. Então, termina sendo esse o perfil do meu cliente, entendeu? Mas o segundo perfil é o cliente que quer comprar um imóvel para morar lá. E, geralmente, é um imóvel de luxo. Raramente eu vendo um imóvel um imóvel médio para quem está mudando para lá. E você que vive ora no Brasil, ora em Miami, passa grande período lá, e já tem muitos anos que você está nessa rotina, né? Então você acompanha de perto as mudanças na economia americana, na prática. Entra um político, sai outro. Na sua opinião, qual está sendo esse efeito Trump a curto e o que você espera a médio e longo prazo? Eu estava esperando que essa pergunta não fosse aparecer, entendeu?
porque é um tema espinhoso. O Fábio estava ali coçando para que eu fizesse. É um tema espinhoso. Você vai notar nas minhas mídias sociais, aliás, que eu sou muito pouco midiático, né, nesse tema aí, que eu não me expresso em nada na política. Eu não tenho nenhuma opinião política nas minhas coisas. Então, assim, eu vou tentar dar uma opinião técnica e não cair na armadilha. Quando eu mudei para Miami, em 1994, o presidente era Clinton. E eu regularizei minha vida imigratória lá e logo eu tirei meu green card e rapidamente eu tirei minha cidadania. Com a cidadania você já pode voltar para presidente. Então você teve Clinton, depois você teve 2 governos do Bush, depois 2 governos do Obama, Trump, Biden, Trump. Então eu vi todo esse ciclo, desde o Clinton até agora o segundo governo Trump. O que eu estou vendo agora, nesse segundo governo Trump, é um governo bem mais caótico do que o primeiro que ele governou. Ele chegou com propostas de não fazer amigos, entendeu? America First, né? Make America Great Again. E eu acho que ele vai ganhar mais inimigos do que ele acha que ele vai fazer com essas medidas, entendeu? E eu temo um pouco por causa do isolamento que isso vai causar nos Estados Unidos. Agora, isso não afeta em nada, por exemplo, o meu trabalho. Isso afeta o perfil dos Estados Unidos junto à comunidade internacional, por exemplo. E vai afetar o país em geral, vai afetar a economia. Eu acho que a economia americana vai sofrer um pouco com essas medidas protecionistas que ele está colocando, apesar que ele põe a medida protecionista e 5 dias depois ele retira. Então já os, vamos dizer assim, os líderes já sacaram a jogada dele, né? Mas isso não gera alguma insegurança para o seu cliente final? Para o meu cliente final? Não, cara, porque você tem instabilidade no Brasil também, entendeu? Então, assim, instabilidade por instabilidade... O Brasil é muito mais instável do que lá. Muito mais. Assim, você está falando que os Estados Unidos é uma economia 14 vezes maior que a do Brasil, 14, 15 vezes. A potência econômica lá é tão grande que essas medidas vão abalar algumas indústrias específicas. Tem o pessoal lá que está brigando... Ou seja, é muito difícil que um governo consiga prejudicar em grande escala a economia americana, que tem muita gordura para queimar, né? A economia é muito diversificada. O Brasil também tem uma economia muito diversificada. O Brasil é um país especial. Porque a gente esquece. Então, por exemplo, eu sempre digo o seguinte, o pessoal fala assim, você agora que mora parcialmente no Brasil e tal, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, gente, é que vocês estão igual um peixe dentro de um aquário. Eu falei, como assim? O peixe dentro do aquário não se sente molhado. Ele mora no aquário. Para ele, aquilo é a realidade dele. Certo? Então, o brasileiro que só vive no Brasil, que nunca viveu fora, nunca teve essa experiência, etc., ele só vive aquela realidade. Aquela realidade para o brasileiro é permanente crise. De que o nosso país é muito ruim. Exatamente. Em relação aos Estados Unidos. Exatamente. E eu falo assim, vocês não sabem o quanto o Brasil melhorou. Como assim? Você fala porque você mora nos Estados Unidos. Eu falo assim, não. Eu falo porque eu morei no Brasil até os 24 anos de idade, me formei, minha infância foi toda aqui, eu sou brasileiro. Eu estou falando que o Brasil melhorou muito. O Brasil tem uma economia sensacional. O que nós temos no Brasil é má administração. Mas é uma economia pujante, diversificada. A gente que mora em Miami, a gente tem o privilégio de conhecer um monte de gente de um monte de países e você começa a escutar e entender outras economias. Então, por exemplo, no bairro onde eu moro, no Doral, em Miami, 70%, 60% da população do Doral
o bairro é venezuelana. Então você começa a entender de Venezuela pra caramba, porque você joga tênis com um cara que é venezuelano. Você começa a perceber que a Venezuela não é aquilo que você vê no jornal. Não, a Venezuela é um país que tem um produto, vive de petróleo, acabou, não tem mais nada. Não tem turismo, não tem... O Brasil não, o Brasil você tem indústria pra caramba, aviação, serviço, petróleo, you name it, a quantidade. E isso traz uma estabilidade econômica muito boa para o Brasil. Quando é que o Brasil vai pular de país subdesenvolvido para país desenvolvido? A gente não sabe. A gente teria que ganhar de presente um administrador, que seria um presidente, brilhante, entendeu? E isso não vai acontecer. Pelo menos não nesse cenário que a gente está vivendo hoje em dia, que polarizou tudo. Então você é a favor desse, se você não gosta desse, então você é a favor desse. Mas não é, não, mas eu não gosto nem desse, nem desse. Por que se eu não gosto desse, eu tenho que ser... É uma visão binária muito atrasada de ver as coisas, né? Então, assim, infelizmente, nós não vamos ter esse salto. O Brasil passou agora, saíram os números essa semana, de 9ª para a 10ª economia do mundo. O Brasil vai ficar aí. Mas, tirando essa parte negativa, o Brasil tem uma economia sensacional. E o brasileiro devia se orgulhar muito. O país melhorou muito. Quando eu fui para os Estados Unidos em 94, você tinha... O Brasil era aqui, os Estados Unidos era aqui, ó. Eu saí do Brasil, o melhor carro no Brasil era um Diplomata, não me lembro, era um carro assim, da Chevrolet. Você tinha poucas opções de modelo. Era tipo assim, uau, aquele carro... Quando você chegava nos Estados Unidos, aquele carro nem tinha lá, assim, era tão ruim. E eu estou dando um exemplo do carro, porque o brasileiro gosta de carro e compara tudo com carro, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que você quiser dirigir no Brasil, você dirige. Você só precisa ter o dinheiro. Mas naquela época, nem tendo dinheiro, você conseguia. Então, assim, o Brasil melhorou muito. Eu acho que a gente tem que dar valor e tem que apoiar. Eu acho que o brasileiro vive melhor hoje do que vivia nos anos 90. Eu tenho 55 anos, então eu vivi os 80, eu fui adolescente nos anos 80, a gente vive muito melhor no Brasil hoje. Eu acredito no Brasil, ainda. Esse comportamento que você citou aí que a gente está vivendo, que você fica meio que obrigado, existe uma imposição que você tem que escolher um lado. Esse comportamento, você que vive uma parte do tempo nos Estados Unidos, isso se reflete lá também? Ou é bem diferente? Lá está igual. Está igual? Lá está igual, infelizmente. Então sim. É um efeito que não é só aqui no Brasil. Não, e é um efeito que tem em vários lugares. E um ponto interessante, que eu gostaria que você comentasse. Na minha opinião, não tem a ver com grau de instrução. Porque se a gente fosse pegar esse termômetro, não era para o americano... No Brasil não é relacionado a grau de instrução, mas nos Estados Unidos é. Sério? Sim. Você sabe que o americano é louco por estatística, né? Não tem ninguém mais louco com estatística que o americano. Tudo eles fazem uma estatística. De um jogo de esporte, vira uma estatística e o cara tem. Então, a gente lá tem uma estatística muito, muito clara, uma pintura muito clara, onde, por exemplo, quem vota no Trump são as pessoas com menos educação acadêmica. Estamos falando de educação acadêmica, certo? As costas, por exemplo, dos Estados Unidos, costa leste, costa oeste, quando você vê o mapa da votação, etc., votaram contra o Trump, ou votaram em outro candidato. E essas costas são onde as pessoas têm mais instrução acadêmica. Ou seja, ao contrário do Brasil, então. Não sei. No Brasil, eu acho que é mais misturado. É mais misturado. Lá é bem claro. É bem claro. Inclusive, para mim é um paradoxo, porque o Trump nasceu rico, certo? E hoje ele é um homem bilionário. Não tem tanto dinheiro quanto ele diz que ele tem, mas
ele nasceu com um silver spoon, que a gente chama nos Estados Unidos, né, com uma colher de prata na boca, e ele fez campanha para a classe média baixa. Então, uma coisa é um paradoxo. E como que ele conseguiu atrair esse público não tendo nenhuma empatia por eles? Porque as falas dele não é nada empática com esse público. Ele é genial, né? Ele, assim, como marketing, como vendedor, tá para nascer um cara melhor vendedor que o Trump, né? Então, assim, ele é um camaleão, porque, por exemplo, quando eu cheguei lá... Ele vai e volta nas falas o tempo todo também, né? Não, hoje ele é republicano, ele é anti-aborto, ele é anti-homossexualidade, etc. Mas lá nos anos 90 ele era a favor de tudo isso, entendeu? Ele era democrata, ele era pró-aborto, etc. Então, assim, ele se transformou. Ele se transformou em outro personagem porque ele encontrou nesse público o apoio que ele precisava para se tornar presidente. Então, assim, ele é genial em certas coisas, entendeu? Tem que reconhecer. Mas eu acho que o dano que eu caí na política, não teve jeito, né? Eu acho que o dano que o Trump vai causar é a longo prazo. Você sabe que você vai apanhar por essa fala. Sim. Sim, mas é a minha opinião. Assim, todos temos o direito de votar, aí eu voto nos Estados Unidos. Vamos lá, onde é que eu ia? Essa polaridade tem consequências na raiz da população. Então não é uma coisa superficial. Entrou um presidente, um dava desconto no imposto, o outro não. E a política nos Estados Unidos sempre foi assim. Tinha uma pequena diferença lá, entrava democrata, saía democrata, entrava republicano, e tinha uma pequena diferença, não variava muito. Tipo assim, tanto faz você votar para o Bush, quando votar para o Obama, dava mesmo. Não afetava a vida de ninguém. Já com o Trump, sim, porque essa polarização vai no mais profundo da civilidade das pessoas. Então lá você tem, como tem aqui no Brasil, você tem os grupos que gostam do Trump que não se dão com os grupos que não gostam do Trump. Então, assim, a sociedade se dividiu. As pessoas que antes se davam, que saíam juntas, jogavam esporte juntas, já não fazem mais. Então, para mim, esse é o dano maior, entendeu? A economia vai continuar a mesma coisa. Você está entendendo? A economia é grande demais, é potente demais. A gente aqui, a questão da economia em proporções diferentes, também não vejo que se altera muito entre... Também não alterou muito. Não. Se você for observar entre Michel Temer, Bolsonaro e Lula, você está estável, você não tem muita mudança, assim, falar assim, uma mudança radical. Porque é uma economia diversificada. Vamos pegar o exemplo da Venezuela de novo. Depende, assim, ativamente de decisões governamentais ali, não está preso só a isso. Mas quando você tem um país, por exemplo, que tem uma economia que ela é 80% dependente de uma indústria, se quem entrar no governo tomar conta daquelas empresas que movem 80% da economia, você muda o país. Entendeu? Que é o caso da Venezuela. Então, com o Chávez, que entrou, depois ele morreu e entrou o Maduro, eles tomaram conta da Petrovisa, que é a Petrobras de lá, e pronto, eles saquearam a empresa, liquidaram com ela, todos os talentos da Petrovisa foram embora para Miami ou para o Texas, então a empresa é tocada com um monte de amadores, entendeu? E aí o que acontece? Quando você tem uma empresa desse calibre tocada por amadores, a empresa está à beira da falência. Nesse sentido, não é possível nos Estados Unidos nem no Brasil, né? Exatamente. Não tem como você chegar e fazer isso, felizmente, né? Mas você falando dos períodos que você passou, dos presidentes, de Bush, de Trump e etc., qual deles foi
o melhor para o seu segmento? O melhor para o meu segmento? Cara, não fez nenhuma diferença. Nenhum, você alterou? Não. Isso mostra o quanto é sólida a economia americana. Não fez. Para mim, assim, se você pegar num scope geral, assim, talvez. Eu acho que não é. Tem que lembrar que quando um presidente entra, é uma inércia, né? É um navio cargueiro, certo? Ele não pega, estaciona um carro e pega outro não, ele pega um navio cargueiro numa inércia gigante. Uma coisa é a fala, outra coisa é a realidade. E a outra, esse navio cargueiro, essa economia que ele pegou do presidente anterior, demora uns 2 anos para ela diluir e entrar o dele. Você está entendendo? Então, assim, por isso que eu digo, a economia, ela sempre continua naquela inércia potente que é a economia americana. Na minha indústria não fez nenhuma diferença. Na indústria, no mercado imobiliário, de Miami. Lembrando que o mercado imobiliário é muito segmentado. Eu não sei como é que é o mercado no Texas, por exemplo, como é Houston, como é Dallas, não sei. Já fui, mas nunca trabalhei lá. Miami é um mercado especial, diferente, não tem nada igual nos Estados Unidos. Mas por quê? Você tem 3 cidades nos Estados Unidos com essa característica. Você tem Miami, Nova York e Los Angeles. E aí você tem esse é o Tier 1. Aí você tem os Tier 2, que são as cidades secundárias. Aí você tem, na Flórida você tem Orlando, em Nova York você tem New Jersey, em Los Angeles você tem San Diego, e assim vai. Quais são essa triangulação? São devido à geografia dessas cidades. Então você tem na costa oeste, você tem Los Angeles, que atende o mercado do Pacífico, da Ásia. Então, por exemplo, você vai numa universidade na Califórnia, está cheio de asiático. Está cheio de chinês, está cheio de japonês, está cheio de indiano. Você vai... Nova York já mudou muito. Nova York já perdeu um pouco essa característica. Com o passar das décadas, já misturou muito, mas era muito europeu. E Miami é a capital da América Latina. Então, por exemplo, toda empresa importante da América Latina tem uma presença em Miami. Miami é a segunda maior concentração de bancos nos Estados Unidos depois de Nova York. Ninguém lembra de Miami como uma cidade, como centro financeiro? É a segunda maior concentração de bancos nos Estados Unidos, é Miami. Então você tem ali uma característica de uma cidade que tem uma crise econômica, uma pequena recessão, isso e aquilo, porque todos os países, todas as economias têm, e Miami você não sente praticamente isso, porque se está ruim na Argentina, está bom no Brasil. Se está ruim no Brasil, está bom na Venezuela. Se está ruim na Venezuela, está bom no Chile. E então assim, a gente sempre tem um mercado pujante, com muita flexibilidade e sempre entrando e saindo dinheiro. Então quando você tem um mercado que circula muito dinheiro, entra e sai, você tem um mercado saudável. E além disso, você citou aqui, muitos atributos para você apresentar como diferenciais de negociação, de venda para qualquer pessoa que você vai apresentar, né? Qualquer brasileiro que você vai apresentar para qualquer dos 3 perfis. Sim. Que se interesse em adquirir um imóvel. Tem um imóvel para esses perfis, entendeu? O que a gente está tendo agora, especificamente no mercado de Miami, que até levei um cliente para uma apresentação agora, ele ficou muito impressionado, quando o incorporador colocou um slide lá com as empresas que estão mudando para Miami. Já tinham presença em Miami, mas estão mudando os headquarters para Miami. Você tem umas empresas com nomes de reconhecimento internacional que a Miami nunca atraiu esse tipo de empresa. Tecnologia, etc. Todo mundo quer ir para lá agora.
entendeu? O maior fundo, não é o maior, mas é um dos maiores, o Citadel, por exemplo, que tinha o headquarters em Chicago, está mudando para Miami, todo mundo. E são funcionários com salários altíssimos, porque todo mundo que trabalha em Wall Street, etc., está mudando a cara da cidade. A gente tinha uma cara meio de turismo, né? Quando eu cheguei lá, era muito turismo. Quando eu cheguei lá, a cara do aposentado americano que queria morar na Flórida já estava indo embora. Já estava acabando. Já estava acabando, quando eu cheguei em 94. Você já via... Eu me lembro quando eu morei ali na praia, ali na Collins, e num prédio de aluguéis, né? Todo prédio de aluguel, um conceito que está chegando no Brasil agora, tem uns 5 anos. A minha vizinha... Eu era o mais jovem do prédio inteirinho. A minha vizinha de frente era uma senhora que tinha uns 80 anos. Eu vivia socorrendo ela porque ela deixava a torrada pegar fogo na torradeira dela, disparava o alarme dela e ela saía no corredor e eu ia lá, abria a janela. Então, assim, mudou esse público. A gente teve vários ciclos e agora a gente está num ciclo de empresas do mercado financeiro e tecnologia que nós nunca pensamos que iam chegar em Miami, porque era uma cidade com muito latino. O que essas pessoas vão ver numa cidade cheia de latino? Porque Miami praticamente é uma cidade bilíngue. Se você é brasileiro, você vai para Miami, você vai ter que aprender inglês e espanhol. Se você só aprender inglês, você vai perder um monte de clientes que falam espanhol e vice-versa. Então, assim, é fascinante o que está acontecendo na cidade. E como eu moro lá há 30 anos, é um período de tempo que você consegue ver, né? Você consegue ver, vamos dizer assim, do alto, né? Todo esse ciclo. E ele esse ciclo se representa, não é a palavra, você vê esse ciclo no perfil da cidade, dos imóveis. Nos anos 90 você tinha os imóveis ali, prédios até 5, 8 andares, e hoje você tem imóveis, tem imóvel subindo em Miami agora de 88 andares. Então, assim, mudou tudo. Skyline é a palavra em inglês. Em português agora não está vindo. É o skyline. Quando você olha a cidade de longe, igual quando você está vindo do aeroporto aqui, você olha para Goiânia que você vê o skyline, aquela quantidade de prédios, é isso que eu estou falando. Mudou. Quando eu fui para lá não era assim. Dobrou a altura dos prédios. Porque mudou o perfil de quem está indo morar lá. Mas agora voltando um pouquinho para quem está nos assistindo. Empreendedor, mudou de vida, Sim. Começou a ganhar uma grana, está assistindo esse podcast e falou assim, cara, eu vou pensar em fazer isso aí que o Lídio está falando. Eu estou no perfil de investir uma grana lá para viver dessa renda. Ter um imóvel, alugar. E eu queria que você explicasse essa conversão e todas as vantagens que tem desse investimento, praticamente, Sim. Resumindo, em dólar, que você vai fazer lá, e essa transformação aqui em real, comparando com o nosso mercado. Eu vou investir lá no aluguel, vou ter renda, versus um imóvel aqui no Brasil. Quais são essas vantagens em números? Sempre que eu sento com um investidor para fazer uma análise para investimento em imóvel para renda passiva, o meu cliente fala assim, mas esse imóvel que você está me oferecendo aí, que rende 6% ao ano, eu também tenho 6% ao ano de rendimento aqui no imóvel no Brasil. Eu falei assim, não tem não. Eu falei, como não? Vocês no Brasil, vocês fazem uma conta que a gente não faz ela nos Estados Unidos assim. Vocês aqui vocês fazem a conta de retorno do investimento a partir do momento que aquele imóvel está ocupado. Que ele começa a render. Mas vocês não fazem a conta do tempo que o imóvel ficou vazio. Mas está incorreto esse cálculo. Você tem que fazer a conta a partir do momento que você adquiriu o imóvel. Ele estando vazio ou ocupado, você tem que colocar na sua planilha. Se ele ficou 6 meses vazio para alugar, ou 9 meses, etc., você perdeu. Lá nos Estados Unidos, vamos falar do mercado de Miami, tá? Lá em Miami, esse período do imóvel desocupado não existe para a gente. Porque a gente tem muita liquidez. Então, por que eu estou mencionando isso?
Porque quando você faz o cálculo lá, que a gente fala que você está tendo um retorno de 5, 6% ao ano, ele é real. O daqui não é real. Porque você tem um imóvel, você teve um imóvel 5 anos, e no total dos 5 anos que você teve ele ficou ocupado só 3 anos e meio, não deu o resultado que você está dizendo que ele está dando. Certo? Então, assim, isso é muito importante, é ter um processo de educação muito importante que a gente tem que investir no cliente. Entendeu? Esse processo de educação, por exemplo, olha, a planilha real é essa. Por isso que aqui o investimento é melhor. Nossa taxa de vacância é mínima, nossa liquidez é muito grande. Você quer alugar, você aluga, você quer vender, você vende. Então, assim, isso no médio e longo prazo, você vê o resultado muito diferente do imóvel no Brasil, entendeu? Especialmente para renda passiva. Para o cara começar, qual seria um valor mínimo interessante de imóvel para ele começar um investimento lá? Um cara conservador, com pouca grana? Hoje eu trabalho com 3 perfis diferentes. Então eu trabalho com um cliente que quer renda passiva e ele vai vender, por exemplo, um imóvel no Brasil e vai comprar um lá. Uhum. Então ele vai vender um imóvel aqui de, sei lá, R$1,5 milhão, vai comprar um imóvel lá de, vamos colocar o dólar a 5, sei lá, de $300 mil. Esse é o imóvel ideal para renda passiva. É um imóvel que vai estar sempre ocupado, vai ter sempre um inquilino ali dentro, e vai estar te rendendo ali no primeiro ano 5%, aí no ano seguinte 5,5%, 6%. Hein? Quando você vê em 5 anos, ele está te rendendo ali 8% em dólar. Se você pegar que o dólar, o real, ano passado desvalorizou 24% em relação ao dólar, se você tem 8% real em dólar, você teve 30% em real. Você está entendendo? Então, é muito vantajoso. Exatamente. Então, não vamos falar de 8, vamos falar de 5, porque é o ano. 5 mais 24% de desvalorização, você teve 30% de retorno. Então, esse é um perfil. Tá? O cara consegue vender um imóvel aqui, em Goiânia, de R$1,5 milhão, R$1,8 milhão, e compra um imóvel lá. Não é a equivalência do imóvel lá. O imóvel de $300 mil é um imóvel de classe média baixa. Mas ele não fica parado. Não fica parado. Esse imóvel é fantástico. Para mim é o melhor imóvel que tem para... Eu tenho alguns nessa faixa de preço, que eu fui adquirindo com os anos lá. Aí você tem o imóvel comercial, que é outro perfil, é um imóvel bem mais caro, só que é um imóvel que você tem menos envolvimento na administração dele. Você não tem um inquilino que quebrou o ar-condicionado, que não sei o quê. Apesar que você tem um administrador lá em Miami fazendo isso para você, o administrador está te comunicando. Olha, o ar-condicionado que tinha 10 anos pifou, você tem que gastar $4 mil agora para colocar um ar-condicionado novo. Você vai ter que tirar do bolso ou da renda que o imóvel te deu lá, assim como você teria que fazer no imóvel aqui no Brasil. O imóvel comercial, ele tem um contrato onde o inquilino é responsável por toda a manutenção e preservação da propriedade. Ou seja, para quem está no Brasil é bem mais tranquilo. Muito interessante, só que estamos falando de valores, imóvel comercial bom, hoje em dia a partir de $1 milhão. Entendeu? Um bom imóvel. E você tem, esse é o segundo perfil, e você tem o terceiro perfil, que é o cliente que está interessado num imóvel que ele pode usar e alugar quando ele não está usando aquele imóvel. Igual como a gente faz muito com imóvel de regiões de praia no Brasil. Exato, pode ser. Vamos dizer, é um imóvel que a gente chama de um short term, de curta temporada. Já esse é um imóvel que tem certos mercados que funcionam e certos mercados que não funcionam. Então, hoje em dia, você tem um mercado em Miami para esse tipo de imóvel, por exemplo, na região da Brickell, que é o centro financeiro de Miami, que tem uma demanda desse tipo de imóvel e não tem produto para, por exemplo, os hotéis de luxo que atendem esse público que está indo para Miami trabalhar, etc., não dá conta. Então você tem esse imóvel
que você vai deixar ele lá num pool de gestão imobiliária, que ele vai estar gerando para você ali 8%, 9% ao ano. Entendeu? Mas estamos falando aí de valores aí a partir de $700 mil, $800 mil. E essa questão, para quem nunca investiu em nada fora, questão de documentação, comprar, colocar alguém para administrar, como que funciona esse processo? É muito importante sua pergunta e eu não estava mencionando isso. Os Estados Unidos é um polo ou um magneto de investimento mundial, primeiro porque é dólar. E nós temos o maior sistema bancário do mundo, de longe. E nós temos o dólar. Então, o russo quer pôr o dinheiro em dólar, o europeu quer pôr o dinheiro em dólar, o chinês quer pôr o dinheiro em dólar, todo mundo quer pôr o dinheiro em dólar em bancos americanos. Mas a facilidade de você adquirir uma propriedade nos Estados Unidos é tão grande que esse é um segundo magneto que os Estados Unidos... É importante você falar isso, que poucas pessoas sabem. Exatamente. Por isso que eu te fiz essa pergunta. A facilidade e a segurança que a legislação americana dá para um investidor estrangeiro para comprar um imóvel é muito grande. Então, primeiro que você compra um imóvel, o imóvel é 100% seu. Você sabe que tem alguns países que você compra um imóvel e você não é 100% dono daquilo. Então, por exemplo, você nos Estados Unidos, você é 100% dono do seu imóvel. É tão fácil quanto você abrir uma conta no banco, põe o dinheiro lá e compra um imóvel. Simples. A documentação de registro, de transferência do imóvel do vendedor para você que é um novo comprador é simples. Nem sequer existe um cartório lá. É tudo feito a nível privado, através do Title Company. Então, essa segurança é um atrativo muito grande para investidores. Então, assim, quanto a isso, tem segurança total, que não tem nenhuma documentação estranha que a pessoa vai estar assinando, etc. É tudo muito claro. A legislação brasileira é uma cópia da legislação americana. Então, tudo que você vai ver lá, você vai entender, porque você é mais ou menos uma cópia do Brasil. Então, isso é um ponto muito importante, essa segurança, transparência e facilidade para você conseguir comprar um imóvel lá. Se eu for escolher, eu sou o perfil que quero alugar o imóvel, eu vou ter um administrador lá. Você tem que colocar o imóvel lá com uma administradora que vai te cobrar lá 8%, 10% do valor do aluguel para tomar conta do imóvel para você. Não dá para você tomar conta do imóvel estando no Brasil. É uma dor de cabeça danada. Você vai ter lá um administrador, vai te cobrar, vai receber o aluguel e vai depositar na tua conta aluguel menos condomínio, menos IPTU, etc. E vai na tua conta, todo mês. Viver de renda passiva. Outra coisa que eu queria perguntar para você... Em dólar. Mudando de assunto, que aqui a gente vai e volta. Podcast é assim. Você que tem essa vivência nos Estados Unidos, agora há pouco a gente estava falando de comportamentos em relação ao mesmo tema. Qual que é o impacto que você sentiu cultural em relação ao brasileiro e ao americano quando você foi morar lá fora? Quem é mais patriota? Brasileiro, americano e por quê? Mudou em 30 anos. Isso mudou muito nos Estados Unidos. A diferença que eu ainda sinto, agora que eu estou passando mais tempo no Brasil, que eu tinha me esquecido, que eu fiquei muito tempo sem vir para o Brasil. Assim, eu vinha para o Brasil, ficava 3 dias e voltava, resolvia coisa, vinha ver meus pais. É que o brasileiro tem um senso de comunidade muito débil. E o americano não. O americano tem um senso de comunidade muito na raiz da cultura deles. Então, obviamente, isso se traduz em patriotismo. Então, por exemplo, o brasileiro, você vê muito, vamos dizer, patriotismo em momentos especiais da história do país, né? Sei lá,
quando teve lá o Ulisses Guimarães lá, e eles assinaram a nova Constituição, teve um crescimento do sentimento de patriotismo muito grande no Brasil, Copa do Mundo, etc. Então, isso é uma diferença cultural notável. Por exemplo, o americano tem muito orgulho no serviço militar. É, uma coisa que a gente vê muito explícita na cultura do americano, nos filmes, nas séries. Mas é verdade, é assim. Eu, quando me casei novamente, minha esposa brasileira foi morar nos Estados Unidos, em Miami comigo, e o filho mais novo dela, o Gabriel, foi morar lá com a gente. Ele foi para lá aos 14 anos. E ele fez high school, e no high school, os militares, eles entram nas escolas para falar sobre o serviço militar e a carreira militar. E o Gabriel ficou fascinado com aquela oferta e se alistou na Marinha, no Navy americano. Ele saiu do high school, ele se formou no high school, no dia seguinte pegaram ele. É quase um sequestro. O menino gradua do high school, no dia seguinte a Marinha vai lá e leva eles para o acampamento da Marinha, porque eles já assinaram com a Marinha, etc. Então, assim, isso é uma coisa muito arraigada no americano, eles gostam do serviço militar, eles sentem orgulho, valor nisso, e é verdadeiramente uma carreira. O Gabriel fez 4 anos de Marinha, Navy, ele terminou o contrato de 4 anos dele, o Navy pagou 4 anos de universidade para ele, e ele se graduou em engenharia, e hoje ele é um engenheiro super bem empregado na Califórnia. Então, quer dizer, esse é o tipo de coisa que não acontece no Brasil. E eu não sei o que precisa no Brasil para que isso aconteça, mas a diferença cultural, que a gente morando lá, você percebe isso. Realmente tem um patriotismo maior nos Estados Unidos diariamente do que no Brasil, que acontecem quando tem eventos, quando o povo se une. Que lá acontece mais periodicamente. Mas está diminuindo com a polarização, que infelizmente foi o Trump que começou isso. Esse orgulho já não é o mesmo que era, entendeu? É por isso que eu digo, essas mudanças que vão lá na raiz da cultura do país, para mim, são as mais importantes. Essa mudança econômica e tal, crise e tal, você dá um jeito, o país sai da crise, dá a volta por cima, igual o Brasil já fez muitas vezes. Isso está diminuindo. Isso é ruim. Tá? Eu acho que mesmo com todo o período que você está lá, acho que você nunca viu, e eu acompanho daqui também, nunca vi algum presidente com a comunicação assim tão assim agressiva, às vezes chula, assim, de divisão, de provocar muito atrito, como é o atual presidente americano, né? Mas 74 milhões de pessoas votaram nele, né? Então, percentualmente, vamos dizer, metade da população. Então, metade da população se identifica com ele. Metade da população acha que esse é o melhor caminho. Exatamente, se identifica com Ou ele. Às vezes não, como já aconteceu muito na história. Talvez foi um marketing muito bem feito e amanhã pode mudar, né? Naquele momento eles se identificaram com a proposta dele. Não só com a proposta dele, mas com o perfil dele, né? Então, e uma coisa que a gente não tem tanto no Brasil, e o americano não gosta de falar sobre isso, inclusive quando você vai visitar lugares que foram plantations de ex-escravos, etc., a história é meio apagada lá. Eles falam por cima, não apagam a história, mas eles não se aprofundam. Existe uma divisão racial nos Estados Unidos. E a extrema pobreza nos Estados Unidos aumentou, diminuiu, está estável? A extrema pobreza nos Estados Unidos, para eles lá, é um número significante, mas se você comparar com o Brasil, por exemplo, é um percentual muito pequeno. E a extrema pobreza nos Estados Unidos não é nada parecida com a do Brasil.
entendeu? Ou seja, a extrema pobreza lá é a pobreza nossa aqui. A extrema pobreza lá é o cara que realmente, putz, ele deu tudo errado na vida dele, entendeu? E ele ficou muito ruim, mas mesmo assim ele tem auxílio. Você está entendendo? Ele tem um lugar para dormir, ele vai ser alimentado, vai ter saúde, etc. Mas lá tem um auxílio aqui, como a gente tem, o Bolsa Família, tem algo parecido? Tem. Welfare. Que contempla todas essas pessoas que estão desassistidas. Contempla. E isso é uma briga dos republicanos, né? Eles acham que os republicanos, hoje, não eram assim, mudaram. Eles são meritocratas, tá certo essa palavra? É tudo por mérito. É igual o discurso da direita aqui no Brasil, tudo por meritocracia. Eu não sei. Então, quer dizer, se o cara lá tá ferrado, tá pobre, é porque ele não teve mérito. Ele não quis. Ele não sei o quê. Mas tem um monte de gente com problema mental, tem um monte de gente que a vida foi muito injusta com ele. Eu prefiro ver dessa forma, entendeu? Não pode ser branco e negro. Você teve aquela pessoa ali que, cara, tudo deu errado na vida para ele, entendeu? E ele terminou naquela situação. Às vezes o contexto também que ele foi criado, as coisas eram muito escassas em relação ao outro, então não significa que... Como é que você vai medir isso por meritocracia? Impossível. O americano adora esse tema do mérito. Essa é uma coisa muito enraigada neles. É igual aqui no Brasil, se você faz uma comparação. Um cara que nasceu, estou falando um cara de boa intenção, um cara que nasceu numa favela, com todas as limitações. Primeiro ele nasceu com a limitação da região. Qualquer lugar que ele chega falando que ele reside na favela, ele já vai ter um impasse. A cor da pele. A cor da pele. Ele já é privado do bem maior do ser humano, a alimentação. Ele já não consegue alimentar bem. Isso já influencia a sua cognição. Ele não tem acesso à educação como alguém que está numa zona privilegiada. Como esse cara, vamos supor que ele tenha acesso a uma universidade, ele vai ter que estudar e trabalhar, enquanto do outro lado não vai precisar trabalhar, vai estudar. Como é que depois você vem me dizer que você vai avaliar esses dois por meritocracia? Esse aqui já começou perdendo em relação a esse outro aqui. Sim. Se eu fosse começar numa corrida, esse aqui já está com 200 metros na frente e esse aqui está começando lá. Então é muito complicado você... colocar uma... Eu acho para qualquer coisa, não é só isso não. Qualquer coisa, você colocar uma regra única... No Brasil, o que eu mais me impressiono, passando mais tempo aqui, é a dificuldade da mobilidade social. Então, por exemplo, lá no prédio da minha mãe, tem um porteiro que está lá há 20 anos. Então, assim, eu tenho certeza que ele quis não ser porteiro, ele quis ter outra profissão para poder ganhar mais e crescer, etc. Mas a mobilidade social no Brasil é muito escassa, é muito difícil. Nos Estados Unidos a gente não tem isso, essa dificuldade de mobilidade social. Você vê que o imigrante chega lá, a história do imigrante famosa. Mas outra coisa você acabou já de dizer... A extrema pobreza lá é muito diferente da nossa. Ou seja, mesmo que esse cara quisesse continuar como porteiro nos Estados Unidos, pelo que você fala, pelos dados que eu acompanho, a pessoa tem um mínimo de dignidade para exercer aquela função. Diferente do Brasil. Eu costumo dar exemplo, estava conversando esses dias com os amigos. Olha, um colaborador do McDonald's no Brasil, com o salário que ele ganha, ele não consegue comprar um transporte, ele não consegue comprar uma casa, ele vive mal. Nos Estados Unidos ele consegue. Ele compra casa, ele compra carro. Eu falo porque você está lá e eu tenho amigos que moram lá. Comprar casa eu não sei. Eu nunca vendi uma casa para alguém que trabalhasse no McDonald's. Mas eu conheço muita gente que trabalha no McDonald's que tem carro, não moto, carro, mora num lugar... Mora bem, decente, e tem as coisas. E frequenta os mesmos lugares que eu frequento. Nunca me esqueço. Quando a gente chega nos Estados Unidos, você tem muita coisa que choca você. Eu me lembro que eu cheguei em 94, a diferença do Brasil era muito grande. Eu morava lá, morava no mesmo bairro que eu moro hoje.
eu fui num Chili's, que é um restaurante mexicano de cadeia, né? Desses chain restaurants que tem lá. E num domingo de manhã, na hora do almoço, fui almoçar lá. E eu tinha um carro, um Nissan Altima, que é um carro popular. E eu estacionei, quando eu encontrei uma vaga, e eu estacionei do lado de uma Mercedes, que na época era uma AS500, que era um carro caríssimo, novinha. Eu falei, nossa, um cara que tem um carro desse, sei lá, que não sei quanto é que custava o carro. Vamos dizer, o meu carro na época era, sei lá, $15 mil, aquela Mercedes era 80, vai. Esse cara comendo no mesmo restaurante que eu vou comer. Então, isso é um negócio muito legal que tem nos Estados Unidos, que no Brasil você não vê. O cara que tem um carro desse, ele não vai comer no Chili's, entendeu? E o que eu quero dizer é o seguinte, tem um pouco de equilíbrio, tem mais equilíbrio lá, econômico, e mais possibilidades para a pessoa sair da pobreza do que você tem no Brasil. E entendeu? A distribuição de renda é um pouco melhor do que a nossa, né? É o famoso American Dream. Você chega lá sem nada, se você trabalhar, se você for esforçado, se você for disciplinado, você vai ter mobilidade social. Você vai ter. E no Brasil você não necessariamente você vai conseguir. Mesmo que você fizer tudo isso certo, tem uma pressão de cima para baixo na tua cabeça que você não consegue sair daquela posição social, econômica. Isso ainda me choca aqui no Brasil. Não, aqui quando você sai desse cenário, você é um vencedor, né? Algumas pessoas conseguem sair, a maioria não consegue. Algumas pessoas conseguem. A gente nunca pode usar a exceção, né? Mas fulano, claro, tem exceções em qualquer coisa na vida. Quem saiu do nada e venceu, etc. Essas histórias de novela não contam. O que conta é o geral, é a massa. E no Brasil, realmente, mobilidade social é um negócio muito difícil. É o American Dream. Nos Estados Unidos a gente consegue. Eu consegui. Eu sou privilegiado porque eu estudei no Rio, em boas escolas, e tive essa sorte de poder ir lá estudar nos Estados Unidos, que foi uma movida de sorte. Não foi mérito nenhum meu, foi sorte, essas coisas que aparecem na tua vida. O único mérito que eu tive eu falei assim, não, eu vou. Eu tive a coragem de ir aos 19 anos sozinho. Eu fui para lá, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Eu ligava para meus pais do telefone público a cobrar. Então, assim, o único mérito meu é que eu tive a coragem de ir. Mas, assim, eu tive o privilégio, entendeu? Então, assim, a mobilidade social para mim, quando eu fui para os Estados Unidos, foi muito rápida, entendeu? Porque, realmente, a economia de lá permite que você conquiste isso. Lídio, muito obrigado. Muito obrigado. Passou muito rápido, cara. Falamos de tudo, né? Coisas, mas o nosso tempo já está estourado, falamos de tudo. Ficou mais alguma coisa que você queria falar? Não, conta comigo. Me usem, porque não é todo dia que você tem uma pessoa que morou 30 anos lá, que fez carreira lá, que fez vida, família, construiu, minha filha nasceu lá, etc. E que está aqui à disposição de vocês aqui no Brasil, para falar sobre isso, para falar sobre negócio, etc. Eu estou aqui para servir mesmo. Sinta-se em casa para voltar mais vezes. Mas para a gente finalizar, uma pessoa experiente como você, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para a nossa audiência que é empreendedor, deixasse uma mensagem de investimento para esse empreendedor que está nos assistindo. Bom, como eu disse, continue acreditando no Brasil. O Brasil é um país muito melhor hoje do que era quando eu fui para os Estados Unidos no início dos anos 90. Mas se você tem a capacidade, se você tem o privilégio de ter ativos no Brasil, transforme parte desses ativos em dólar. Entre 25% e 30% mínimo. Vocês, em 10 anos, vocês vão ver um resultado impressionante no crescimento da sua carteira. Esse é o único recado vendendo aqui o meu peixe
no mercado imobiliário, mas não é uma brincadeira, não. É verdade, eu tenho história nesses anos todos, eu tenho tantos anos na indústria que eu tenho a história para mostrar. Realmente, dolarizar é o caminho para você ter uma carteira de investimentos equilibrada. Pessoal, o contato do Lídio ficou na descrição. Se você quer investir fora, busque a consultoria dele que vai te orientar bem. Eu acho que ele esclareceu muitos pontos aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Se você quiser também ser um patrocinador do nosso podcast, tá os contatos. Se você quiser também fazer a sua doação para esse projeto, tá também o link e tá o Pix na tela. Desde já, muito obrigado, valeu e até o próximo episódio.